E uma reunião importantíssima entre os idealizadores do Safiel, Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior e conselheiros do Corinthians, pode significar ou não o maior avanço do projeto desde que tudo começou após não vencer o rebaixado Juventude. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador Dorival Júnior voltou a cobrar reforços da diretoria do Corinthians e ainda falando sobre Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Timão terminou de forma vergonhosa a competição, mesmo tendo uma das folhas salariais mais altas do país. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o término do Campeonato Brasileiro, onde mais uma vez o Corinthians termina a competição de uma forma decepcionante e ainda com altos investimentos. O Campeonato Brasileiro 2025 terminou. Corinthians teve seu último compromisso da 38ª rodada, jogando dentro de casa contra o já rebaixado Juventude. Corinthians que absolutamente está com foco total nas duas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, primeiro jogo já depois de amanhã em Belo Horizonte, jogo de ida, e o jogo da volta no próximo domingo, dia 14, em casa. Devido a isso, Dorival mandou uma equipe alternativa a campo, mas nada que justifique o empate do Corinthians jogando dentro de casa. 1-1, um jogo em que o Corinthians conseguiu ir bem no primeiro tempo e novamente teve uma queda no segundo tempo. Após 38 rodadas da competição nacional, o Corinthians termina na 13ª colocação, 47 pontos conquistados. Abaixo de nós, até a zona do rebaixamento, tivemos apenas 3 equipes e o que é pior, o Corinthians ainda nós conseguimos ficar atrás da equipe do Santos, que passou praticamente todo o Campeonato Brasileiro dentro ou próximo do Z4. Na última rodada fomos ultrapassados pela equipe do Santos. Um Corinthians com uma folha salarial acima de 30 milhões de reais, absolutamente que incomoda bastante e liga o alerta visando a próxima temporada, que muitas coisas precisam ser mudadas dentro do clube, ou 2026, a tendência, se não acontecerem as mudanças necessárias, infelizmente será piorar. A minha opinião quanto ao término do Campeonato Brasileiro 2025 é a seguinte: falando sobre desempenho, falando sobre o que o Corinthians fez na competição, absolutamente que é totalmente decepcionante. No ano passado, passamos grande parte da competição dentro do Z4, mas nas 9 últimas rodadas tivemos uma evolução enorme, terminamos a competição com 56 pontos classificados para a pré-Libertadores. No ano de 2023, nós terminamos na mesma 13ª colocação, só que com 3 pontos a mais, com 50 pontos. Dessa vez, na 13ª colocação, com 47 pontos. O que incomoda é que é um Corinthians que tem custos elevadíssimos no futebol, treinador caro, um dos mais caros do país, executivo de futebol caríssimo, jogadores caríssimos, como eu disse, uma folha salarial acima de 30 milhões de reais, uma das mais caras do país e apenas a 13ª colocação na competição nacional. Corinthians necessita de mudanças visando a próxima temporada. Ainda é um Corinthians que necessita de contratações, mas antes precisa pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna para encerrar o bloqueio da FIFA e outros compromissos também, como 45 milhões de reais ao Rojas. Ainda tem as pendências envolvendo Garro, Martinez, Charles, Maicon. Então, será um final de ano que, se a diretoria não tiver uma maneira correta, uma forma administrativa correta para trabalhar e resolver os problemas, pelo menos parte dos problemas, 2026, infelizmente, deverá ser ainda pior. E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior. Após mais um jogo do Timão sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Dorival
para variar, voltou a cobrar reforços da diretoria do Corinthians. O Dorival Júnior, hoje, é um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, sem evoluir no Campeonato Brasileiro, com o Dorival prometendo essa evolução e sempre usando como uma certa maneira de justificativa, o Dorival sempre cobra reforço da diretoria do Corinthians. E após o empate contra o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro, novamente não foi diferente. O Dorival mais uma vez citou a falta de contratações mediante a justificativa para o Corinthians ter feito um Campeonato Brasileiro muito abaixo do esperado. Vamos para as palavras dele. A colocação não é a correta, mas em relação ao que vinha acontecendo, foi um pouco melhor. Temos que nos preparar para o ano seguinte. O ano será traiçoeiro. Teremos muitas dificuldades o ano que vem. Vamos precisar de elenco forte, composto e equilibrado. O equilíbrio do elenco vai nos dar capacidade de competição diferente em 2026. Poderíamos ter entregue um campeonato mais regular, se não fossem todos os problemas. Acredito que teríamos alcançado um resultado melhor. Então, o Dorival justifica a falta de reforços para um campeonato brasileiro ruim do Corinthians, eu classifico como péssimo, e já pensa em 2026 falando da necessidade das chegadas de reforços, chegadas de contratações. Sabemos que a situação do Corinthians para contratar é muito difícil. Minha opinião quanto a essas palavras do Dorival, mais uma vez cobrando reforços da diretoria, é a seguinte. Sinceramente, eu acho que foi o pior momento que o Dorival falou em contratações. Principalmente quando ele fala, precisamos de um elenco forte. Por quê? Na minha visão, no meu entendimento, aqui é a opinião, ele está dizendo que o atual elenco é fraco. E sabemos que o elenco é fraco. Só que não tem necessidade de falar isso faltando 2 dias para um jogo decisivo de semifinal de Copa do Brasil. E sabemos como o vestiário é sensível. Então, sinceramente, estamos falando de um treinador que é um dos mais bem pagos do país e teria que sim encontrar condições de se virar. O Dorival, a sensação que ele passa é que ele nunca é parte do problema. Ele erra na escalação, ele erra nas alterações. O time do Dorival consegue ir bem no segundo tempo e no segundo tempo os treinadores adversários identificam os pontos sensíveis do Corinthians e o Dorival nunca consegue sobressair disso. O Corinthians precisa de reforços? Não. O Corinthians necessita de reforços. Todos sabemos disso. Mas o Dorival sabe a realidade do clube. Volto a falar, ele é muito bem pago para solucionar os problemas. O Corinthians tem jogadores que dá para conseguir fazer esses jogadores terem um rendimento melhor. O Dorival, infelizmente, ele coloca jogadores em posições erradas e ele acaba tirando o melhor de muitos atletas. Então, a sensação que ele passa é como se ele não fosse parte do problema, e ele é. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião importantíssima que acontecerá nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, envolvendo os idealizadores do projeto Safiel, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, conselheiros e outras lideranças do atual momento político do Corinthians. Essa reunião pode significar maior avanço do projeto desde quando tudo começou, ou absolutamente pode também significar uma forma do projeto ficar travado, que é o que na verdade a maioria acredita que vai acontecer. O projeto Safiel, conforme todos estamos acompanhando, tem como objetivo profissionalizar o Corinthians, transformar o Corinthians em uma sociedade anônima do futebol, onde o Timão não teria apenas um dono, e sim vários donos, torcedores que conseguissem comprar as ações. Projeto Safiel, que já trata como captação inicial de valores entre 1 bilhão e 600 a 2 bilhões e meio de reais, absolutamente que visa resolver os principais problemas do clube, e os principais problemas estão atrelados à parte financeira. O projeto Safiel vem ganhando espaços, vem avançando, vem conseguindo cada vez mais apoio, principalmente entre torcedores que estão dos lados de fora do Parque São Jorge, os torcedores comuns, e também
organizadas, como por exemplo, não que recebem apoio, mas espaços. O Safiel esteve em reuniões nos Gaviões da Fiel, por exemplo, isso foi considerado um grande avanço, mediante a maior torcida organizada ter aberto espaço para eles. Enfim, só que para o Safiel conseguir ter o seu principal avanço, absolutamente que tudo está atrelado à política do Corinthians, conseguir avançar dentro do timão. Tiveram dificuldades para entregar o projeto para o presidente do Conselho Deliberativo e também o presidente da diretoria. E nessa segunda-feira, dia 8, eles terão a oportunidade de falarem, de explicarem o projeto para Osmar Stabile, para o Romeu Tuma Júnior, conselheiros e outras lideranças políticas, porque nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, vai continuar o que está sendo tratado para a reforma estatutária. Nessa segunda-feira, a audiência pública vai tratar do artigo 45 da reforma do estatuto, que é a possibilidade de transformar o Corinthians em uma sociedade anônima do futebol. E o projeto Safiel é quem terá o maior espaço para poder falar. Vão poder apresentar o projeto de uma forma muito tranquila, com bastante tempo. Claro, o Safiel busca já há algumas semanas uma reunião, principalmente com o Osmar Stabile, com a principal intenção para que o Stabile assine um memorando de entendimento, que aí no caso o Stabile estaria autorizando o projeto Safiel a ir ao mercado para buscar recursos de forma oficial em nome do clube. Absolutamente que sabemos que será muito difícil isso acontecer, o Stabile assinar esse documento. O Safiel tem essa intenção, mas sabemos que dentro do Corinthians, ali na cúpula, quem tem hoje condição de abrir as portas para o projeto Safiel, sabemos que a maioria deles não quer. A minha opinião quanto a essa reunião, aliás, essa audiência pública que vai contar com os idealizadores do projeto Safiel, o presidente Osmar Stabile, pelo menos é o que se fala, que o Stabile estará nessa audiência pública e tem que estar. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e conselheiros, é a seguinte. Primeiramente, é uma oportunidade para o projeto Safiel falar sobre tudo que envolve o plano para todas essas lideranças políticas do clube, absolutamente que pode significar um grande avanço para o projeto, que vem ganhando forças, principalmente entre torcedores. Só que sabemos que a resistência dentro do Parque São Jorge, entre as lideranças políticas, é enorme. Há quem me garanta que o projeto Safiel não passa de forma alguma, que não terá espaços de forma alguma. Por quê? Porque quem está hoje no comando, com o avanço do Safiel, não estará mais. E eles não querem perder os seus poderes, sabemos disso. Então, essa audiência de hoje poderia, de repente, mudar o texto do anteprojeto do estatuto, que o que tem no anteprojeto do estatuto, que é uma SAF em modelo associativo, que é onde alguém chegaria, colocaria dinheiro, mas não comandaria, fecha as portas para o Safiel. Hoje, a principal intenção do Safiel, por exemplo, é com que o Stabile assine um memorando de entendimentos, que aí o Stabile estaria autorizando os idealizadores, os representantes do projeto, a irem ao mercado e falarem em nome do clube. Mas há quem garanta também que o Stabile não vai assinar. Então essa reunião, essa audiência, que é pública, mas não está sendo transmitida, poderá significar o maior avanço para o Safiel, mas poucos acreditam que isso vai acontecer. Eu já falei para vocês, não sei se será Safiel ou outro modelo de SAF, o que não pode mais é o Corinthians continuar da forma que está. Vejam a situação do clube, quase 3 bilhões de reais em dívidas, e ainda por cima, infelizmente, hoje quem está comandando o clube pensa somente em si próprio. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, como que vocês classificam o Corinthians depois de 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, 13ª colocação apenas, com investimento altíssimo no futebol.
E quanto às palavras do Dorival, mais uma vez cobrando reforços da diretoria do Timão. E essa reunião, tratando da reforma estatutária, nessa segunda-feira vai falar sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com o projeto Safiel tendo a oportunidade de falar para o Osmar Stable, para o Tuma e outros conselheiros. O que vocês acham? Será que o Safiel terá possibilidade de avançar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!